Para ter uma boa memória, me conta uma coisa, é necessário a gente sempre estimular o cérebro, você concorda comigo? Outro dia a gente falou aqui no Manhã Total sobre emocionar o cérebro para aprender, para gravar as coisas que são importantes. No caso das crianças, vale dizer que elas têm assim uma memória seletiva. Tem estudos sobre isso, ou seja, elas descartam mais facilmente alguns pensamentos. Por isso, é ainda mais importante investir em estimular essa memória. Comigo no estúdio, o neuropediatra Eduardo Silva, e ele foi nosso convidado, entre outras coisas, porque estamos em período de provas finais, mamães e professores em Polvorosa. Bom dia. Bom dia, Tânia. Tudo bem? No consultório a gente já recebe no mês de novembro e dezembro maior leva de crianças devido às provas finais, né? Da dificuldade que as mães têm em organizar esse estudo para essas últimas provas. E a gente sabe que não tem jeito. Para ter sucesso nesse projeto de aprendizagem da criança, tem que estar juntinho, mas juntinho mesmo. Família, a escola e muitas vezes a ajuda profissional é bem-vinda. Eu quero começar perguntando por onde começar a trabalhar essa memória da meninada para gravar os bons conteúdos da escola. Sim, então, começa planejando e organizando. Por exemplo, se a chuva caiu muito de uma vez só, faz todo o estrago, mas se é um pouquinho de cada vez, não causa tanto estrago. Então, nós temos que fazer isso no estudo, dividir as grandes tarefas em tarefas pequenas, dividir o tempo de estudo para facilitar a criança, para a criança aprender melhor. Essa parte que a criança aprende muito pelo lúdico é muito importante, então torne prazeroso o estudo para a criança, para o seu filho, criando um ambiente propício para isso, um ambiente organizado e com planejamento. Como é que faz no caso daquela criança que já vem assim, né, ao longo do ano ou de outros anos com algum déficit? Então, quando há a dificuldade, o déficit já vem se arrastando ao longo do ano e a escola só chamou agora em outubro, novembro, aí se torna um pouco mais complexo a situação. Por quê? Porque essa criança precisa de uma avaliação para saber os motivos dessa dificuldade, dessa defasagem escolar. Esses motivos podem ser desde questões complexas, algumas condições como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, até mesmo questões simples, que vai bastar organizar o estudo em casa. Como é que funciona o cérebro da criança? Quando a gente iniciou a conversa, eu falei com o pessoal de casa sobre há estudos, né? Sobre essa questão do funcionamento desse cérebro. Criança, às vezes, não consegue ficar atenta a uma coisa só por longos períodos, e aí entra aquilo que você falou, fracionar? Fracionar. A criança, em torno de 6 a 10 anos de idade, que é onde está tendo essas provas finais, o tempo de foco, o tempo de atenção gira em torno de 30 minutos. Então, se você conseguiu ficar 30 minutos estudando com essa criança, já é excelente. Então, divida a tarefa em cerca de 30 minutos e dê o tempo para a criança. Estudou 30 minutos, separe 10 minutos de brincadeira, como uma forma de premiação para ela. Como se ela prestou atenção, fez todas as tarefas para uma prova, ela terá o direito de brincar com algo que ela goste muito, 10 a 15 minutos, como acordo de voltar ali, depois desses minutos, a estudar um pouco mais, já que as provas estão chegando e não tem um intervalo muito grande, né? Então, dê pequenos intervalos para a criança, que isso facilita muito o aprendizado dela. Eu já ouvi dizer que não é muito adequado que algumas instituições ou algumas famílias fazem, de dizer assim, menino, você não se comportou bem, não era isso, não podia ter feito, seu comportamento não foi bom, então vai lá para o cantinho do pensamento. Sim. Como é que fica isso? Então, não é o adequado. A gente sempre quer fazer uma educação positiva. O que é isso? É elogiar os pontos fortes da criança, se ela faz algo correto. Por exemplo, estudou o tempo adequado, o tempo combinado previamente, ela merece uma premiação. Nada financeiro. Às vezes é um dia no parque com o pai jogando futebol. Então, a gente tem que premiar esses pontos positivos. Mas quando acontece algo negativo, é conversar com essa criança e buscar uma maneira de solucionar sem
sem o castigo, sem a figura de castigo, muito menos bater. E associado ao pensamento, né? Porque pensamento não é uma coisa ruim. Se eu associo um tipo de penalização, vamos dizer, né? Não sei nem se a palavra é mais adequada. Vai pensar, vai para o canto do pensamento porque você agiu errado. Isso, mas aí a gente pode auxiliar essa criança. Como assim? Ela não tem todo o racional para elaborar o que ela fez de errado. Então, nós podemos ajudá-la com isso. Vamos pensar o que você fez de errado. Muitas vezes ela vai saber o que fez de errado. E aí, o que você poderia ter feito nesse momento? Mas nós, como os pais, muitas vezes agimos pela emoção, depois de um dia cansativo e tal. Então, é mais fácil a gente mandar a criança para o cantinho e ficar quietinho no pensamento. Mas aí nós temos que sentar com essa criança e conversar com ela, né? Conversar o que poderia ter sido feito. Se for algo grave, aí sim tirar algum benefício que ela tenha. 1 hora de videogame reduzido a 0, por exemplo. Sabedoria e equilíbrio. Muito obrigada, viu, doutor Eduardo, neuropediatra, falando com a gente, que volte outras vezes. Muito obrigado pelo convite. Assunto interessante, né? Trazer as famílias para reflexão.